Muito bem, e hoje nós estaremos dando prosseguimento aqui na nossa leitura do livro A Isca de Satanás, de John Bevere, Como se livrar da armadilha mortal que é a ofensa. Lembrando que eu vou deixar o link do livro aqui embaixo na descrição. E hoje nós estaremos dando prosseguimento no capítulo de número 7, que tem por título A Pedra Solidamente Assentada. O texto base está em Isaías 28:16, que diz: Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Isaías 28:16. Aquele que crê não foge. Uma pessoa que foge ou que age precipitadamente é uma pessoa instável, porque suas atitudes não estão bem fundamentadas. Ela é facilmente abalada e influenciada pelas tempestades ou perseguições e provações. Vejamos, por exemplo, o que aconteceu com Simão Pedro. Jesus havia entrado na região de Cesareia e de Filipe e perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Mateus 16:13. Diversos discípulos compartilharam com entusiasmo a opinião das multidões acerca de quem ele era. Jesus esperou até que terminasse, depois olhou para eles e perguntou-lhes diretamente: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 15. Tenho certeza que a maioria dos discípulos ficou com uma expressão confusa e temerosa enquanto refletiam com a boca meio aberta e sem fala. De repente, os homens que foram tão ávidos para falar, expressando a sua opinião, se calaram. Talvez eles nunca tivessem feito aquela pergunta a si mesmos. Seja qual for o caso, eles agora percebiam que não tinham resposta. Jesus fez o que sabia fazer também. Ele detectou o coração deles através de uma pergunta. Ele levou-os ao entendimento real de que eles sabiam e do que não sabiam. Eles estavam se alimentando das especulações dos outros, em vez de definir os seus próprios corações quem Jesus realmente era. Eles não haviam confrontado a si mesmos. Simão, cujo nome foi mudado para Pedro por Jesus, foi o único dos discípulos capaz de responder. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Jesus então lhes respondeu, dizendo: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Versículo 17. Jesus estava explicando a Simão Pedro a fonte dessa revelação. Simão não havia recebido este conhecimento por ouvir a opinião dos outros ou pelo que havia sido ensinado, mas Deus o havia revelado a ele. Simão Pedro tinha muita fome pelas coisas de Deus. Era ele quem fazia a maioria das perguntas. Foi ele que andou sobre as águas enquanto os outros 11 observavam. Ele era um homem que não se contentava com a opinião dos outros. Ele queria ouvir diretamente da boca de Deus. Este conhecimento revelado de Jesus não veio por meio de seus sentidos, mas foi um dom iluminado em seu coração em resposta à fome. Muitos haviam visto e testemunhado que Simão Pedro viu e testemunhou, mas seus corações não tinham tanta fome de conhecer a vontade de Deus quanto o de Pedro. Em 1 João, capítulo 2, versículo 27, diz: A unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, não é falsa, como também ela vos ensinou. Essa unção estava ensinando a Simão Pedro. Ele ouviu o que todos os outros tinham a dizer. Depois olhou para dentro de si para ver o que Deus lhe havia revelado. Quando você recebe conhecimento revelado de Deus, ninguém pode lhe influenciar. Quando Deus revela algo para você, não importa o que o mundo inteiro diga, ninguém pode mudar o seu coração.
Então Jesus disse a Simão Pedro e ao resto dos discípulos: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Assim vemos claramente que existe uma pedra solidamente assentada na palavra de Deus revelada. Neste caso, foi a compreensão de Pedro de que Jesus era o Filho de Deus, a palavra iluminada. Com frequência digo às congregações, às pessoas, quando estou pregando, que ouçam a voz de Deus dentro da minha voz. Frequentemente estamos tão ocupados fazendo anotações que só registramos aquilo que é dito. Isso produz entendimento mental das Escrituras e da sua interpretação. Repito, um conhecimento mental. Quando possuímos apenas um conhecimento mental, duas coisas podem acontecer. Primeira, nos tornamos facilmente suscetíveis ao exagero ou ao emocionalismo. 2. Ficamos presos ao nosso intelecto, mas este não é o firme fundamento sobre o qual Jesus edifica a sua igreja. Ele disse que ela seria edificada sobre a pedra revelada e não apenas sobre os versículos decorados. Quando ouvimos ministros ungidos pregarem ou quando lemos um livro, devemos procurar as palavras ou frases que explodem nosso espírito. Esta é a palavra de Deus que se revela a nós. Ela transmite luz e entendimento espiritual. Como disse o salmista, a revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento aos simples. Ela é a sua palavra em nossos corações e não em nossa mente, que ilumina e esclarece. Geralmente o ministro pode estar falando de um assunto, mas Deus pode estar iluminando algo inteiramente diferente em meu coração. Por outro lado, Deus pode ungir exatamente as palavras daquele ministro e elas explodem dentro de mim. De uma forma ou de outra, ela é a palavra de Deus revelada a mim. E é isto que nos transforma de simples a maduros. Esta palavra iluminada em nossos corações é a pedra sobre a qual Jesus disse que sua igreja seria edificada. Jesus comparou a palavra de Deus revelada a uma pedra. A pedra fala de estabilidade e força. Lembramos da parábola de duas casas, uma construída sobre a rocha e outra sobre a areia. Quando a adversidade, como a perseguição, tribulação, aflição vieram contra aquelas duas casas, a casa construída sobre a areia foi destruída, enquanto que a casa construída sobre a rocha permaneceu de pé. Podemos facilmente trocar a palavra raízes por fundamentos, pois ambas indicam o estabilizador e a fonte de força de uma planta ou estrutura. Uma pessoa que não está estabilizada ou fundamentada na palavra de Deus revelada é um candidato em potencial a se deixar levar pela tempestade da ofensa. Quantas pessoas são exatamente como os discípulos que Jesus confrontou? Elas vivem do que ouviram outras pessoas pregarem ou dizerem. As opiniões ou declarações dos outros são tomadas como verdadeiras sem buscarem o conselho ou o testemunho do Espírito. Só podemos viver e proclamar o que nos é revelado por Deus. E é sobre isso que Jesus edifica a sua igreja. Quando você sabe que Deus o colocou ou a colocou em um relacionamento ou em uma igreja, o inimigo terá mais dificuldades em tirá-lo desse lugar. Você está fundamentado na palavra de Deus revelada e superará todos os conflitos, ainda que pareça impossível. A palavra de Deus revelada é a rocha firme sobre a qual devemos construir nossas vidas e ministérios. Diversas pessoas me contaram sobre as várias igrejas ou equipes ministeriais de que participaram em um curto período. Meu coração sofre ao ver como elas são impelidas pelas dificuldades e não pela direção de Deus. Elas exaltam o fato de como as coisas vão mal ou de como elas e outras pessoas foram maltratadas. Elas se sentem justificadas nas decisões que tomaram. Mas esse raciocínio é apenas mais uma camada de engano que as impede de ver a ofensa e as próprias falhas de caráter. Elas descrevem a relação atual com os ministérios ou igrejas
que fazem parte como temporária, ou é aqui que Deus me quer por enquanto? Cheguei a ouvir um homem dizer: estou emprestado para esta igreja. Fazem tais declarações para que, se as coisas ficarem difíceis, possam ter uma rota de fuga. Elas não têm fundamentos sobre as quais se firmarem. Nos novos lugares para onde vão, as tempestades podem facilmente impeli-las a um novo porto. Para onde poderíamos ir? Voltando ao exemplo onde Jesus pergunta aos seus discípulos quem eles diziam ser ele, vemos a estabilidade que surge quando sabemos a vontade revelada de Deus. Veja Simão Pedro. Depois que Simão disse que o Pai revelou o seu coração, Jesus disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Isto é significativo porque o nome Simão significa ouvir e o nome Pedro significa uma pedra. Uma casa construída de pedras sobre o fundamento sólido de uma rocha suportará as tempestades que se levantem contra ela. Mais tarde, Pedro escreveu em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Uma pedra é um pedaço pequeno de rocha grande. Força, estabilidade e poder estão na rocha da palavra de Deus revelada. E há frutos na vida da pessoa que a recebe. Esta pessoa se torna forte na força daquele que é a palavra viva de Deus, Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ao buscarmos aquele que é a pedra viva de Deus, ele será revelado e sereis o que? Restabelecidos. A ofensa e o escândalo estavam começando a encher o coração daqueles homens que haviam deixado tudo para seguir a Jesus. Então as coisas chegaram ao ponto máximo. Jesus ele pregou algo para que o que para eles soou como pura heresia. Em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. João 6,53. O que ele está pregando agora? Eles se perguntaram, agora ele foi longe demais. Não apenas isso, mas ele também disse essas coisas diante dos líderes da sinagoga de Cafarnaum. Para aqueles discípulos aquilo foi a gota d'água. Muitos de seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, e quem pode ouvir? Observe a resposta de Jesus, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? João 6,61. Esses eram os próprios discípulos de Jesus. Ele não retira a verdade, mas em vez disso confronta aqueles homens. Ele sabe que alguns estavam vivendo sobre um fundamento defeituoso. Ele expõe esse fundamento e lhes dá a oportunidade de verem o seu próprio coração. Mas eles não eram como Simão Pedro ou os outros discípulos que tinham fome pela verdade. Veja a reação deles. À vista disso, muitos de seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. João 6,66. Observe que não foram poucos, mas muitos. Alguns, sem dúvida, eram os mesmos que foram tão rápidos em dizer antes em Cesareia de Filipe. Uns diziam João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mateus 16, 14. Eles não estavam fundamentados na palavra de Deus revelada. O escândalo cresceu a ponto deles fazerem o que muitos fazem hoje, fugir. Eles acharam que haviam sido enganados e maltratados, mas isso não era verdade. Eles não enxergaram a verdade porque seus olhos estavam focados nos seus próprios desejos egoístas. Agora vejamos o que acontece com Simão Pedro quando Jesus confrontava os 12. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. João 6, 67 até o 69.
Jesus não implorou aqueles homens: por favor, não vão embora. Acabo de perder muitos da minha equipe. Como eu poderia ir em frente sem vocês? Não. Ele os confrontou: vocês também querem partir? Observe como Simão Pedro responde, embora ele estivesse lutando com a oportunidade de se escandalizar tanto quanto os outros. Senhor, a quem iremos? O que ele ouviu deve tê-lo confundido, mas havia um conhecimento nele que os outros não possuíam.